Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula. Hoje nós vamos fazer uma abordagem, através desses minutos aqui de aula, sobre o sistema Toyota de produção, tá? Um sistema que assim, a gente ainda fala muito dentro da disciplina de administração da produção e operações, como algo muito novo, né, como algo muito interessante de ser implementado nas indústrias modernas, as empresas modernas, sejam elas de indústria ou de serviço, mas é algo que surgiu na década de 50, né, no pós-guerra. E aí nós vamos entender um pouco desse contexto, da lógica do sistema. Não dá aqui para eu dizer a vocês que em 50 minutos, uma hora de aula gravada aqui, a gente vai conseguir entender todos os princípios do sistema Toyota de produção. Mas a ideia aqui é dar uma base, né, conceitual para que vocês entendam os princípios do sistema Toyota de produção e, claro, possam aprofundar um pouco mais o estudo através da literatura, de outros materiais acadêmicos, para poder, a partir daí, vocês terem um pouco mais de conhecimento teórico desse sistema que, de certa forma, revolucionou a forma de produção e que foi a base de outros mais, né, de outras formas mais de produção que surgiram a partir das suas adequações, bifurcações, digamos assim, do meio de produção, tá bom? Então, deixa eu projetar aqui minha apresentação com vocês, para a gente falar um pouquinho, iniciando já dessa forma de produção, né, para que vocês entendam que essa forma de produção ela não começou de forma aleatória, né? Ela foi, na verdade, fruto de uma necessidade do Japão pós-guerra. Pronto, está na tela aí de vocês, né? Nosso tema de aula é Sistema Toyota de Produção e seu legado para os meios de produção. Eu vou deixar assim, porque aí eu consigo visualizar a tela e, ao mesmo tempo, interagir com, né, aqui vendo minha imagem na lousa, tá? Né, o sistema Toyota de produção, ele não foi algo idealizado cientificamente, digamos assim, né? Algo que surgiu a partir da junção de conhecimentos teóricos, de conhecimentos empíricos, juntando com a teoria ou coisa do tipo, não. O sistema de alta produção ele surgiu a partir de uma necessidade do Japão pós-guerra, né? Pensem o seguinte, o que tinha no Japão após o término da Segunda Grande Guerra, né? Tínhamos um país completamente abalado, né? Fisicamente, emocionalmente e também nos seus meios de produção, né? Então você tinha uma estrutura completamente imprópria, digamos assim, para o surgimento de meios de produção que fossem a forma de produção do Japão não dava para ser estruturada da mesma forma que vinha fazendo a indústria norte-americana. Tá? Primeiro, porque a tecnologia no Japão era uma tecnologia muito abaixo do que os americanos demonstravam naquela época, né? E você tinha pouco capital, né? Porque todo recurso foi usado no período de guerra, e, além disso, você tem toda a questão territorial. Né? Até coloquei aí, ó, tem alguns principais aspectos geográficos e culturais que apoiaram o sistema. E um deles aí é o pouco território para muitas pessoas. Né? Então, você tem um território restrito, com muitas pessoas dentro dele, então eu tenho que fazer o muito com o pouco. Né? Basicamente o que a base, né, que foi fomentado o sistema Toyota de produção foi essa, de você conseguir dar resultados muito bons usando menos recurso produtivo. E aí entendam com menos recurso produtivo a questão da própria mão de obra, né, a questão das matérias-primas, dos insumos necessários, né, e dos equipamentos, né, que na época não estavam tão desenvolvidos assim, e não existia uma disponibilização, digamos assim, dos recursos de forma
adequada para os meios de produção maximizarem sua produção, tá certo? Então, o surgimento do sistema Toyota, lembre-se, ele não foi algo idealizado, ele foi algo que foi criado, pensado, mas a partir de uma necessidade da nação japonesa na época do pós-guerra, tá bom? E aí, ó, eu botei outros aspectos como o escasso recursos naturais, né? Você tem um país que não tem tantos recursos naturais, se você for comparar, por exemplo, com o nosso Brasil, né? Você tem muitos mais recursos naturais a serem explorados aqui do que no Japão, e principalmente no Japão pós-guerra, né? Mas tem alguns aspectos positivos, como, por exemplo, a cultura japonesa, né? É um aspecto altamente positivo para o sistema Toyota de produção, e vocês vão entender um pouquinho mais à frente na nossa aula, que uma das bases do sistema Toyota de produção é justamente essa lógica da participação, do envolvimento das pessoas com o resultado, né? Então, essa lógica da cultura japonesa ser mais participativa, mais aberta, mais colaborativa, né? Do que nós aqui, por exemplo, no Brasil, né? Então, você faz com que o sistema ele tenha essa questão humanizada, né, mais favorável no público japonês do que em outras nações ocidentais, tá certo? E eu destaquei também as coisas devem ser feitas a partir do pouco, né? Qual é a lógica, né? Você tem poucos recursos naturais, você tem pouco capital, mas você precisava dar um bom resultado, um ótimo resultado para reestruturar a nação japonesa no pós-guerra, tá? Então, linkei aí alguns aspectos introdutórios só para que a gente reforce que o sistema Toyota ou meio, a forma de produção da Toyota, ela não foi algo pensada, né? Ela foi algo desenvolvida, estruturada, mas a partir de uma necessidade do Japão pós-guerra e das indústrias japonesas, tá? Já aproveito aqui e faço um comentário que eu sempre faço, né, em sala de aula, nas turmas presenciais que eu tenho. O sistema Toyota, para mim, ele não deveria ser chamado de sistema. Nosso tema é sistema Toyota, porque é o que a gente normalmente usa na literatura. Mas vocês vão ver ao longo desse nosso momento de aula que ele é muito mais uma filosofia de produção do que propriamente um sistema propriamente dito, tá? Por quê? Porque quando vocês estudaram lá os sistemas produtivos, vocês viram que existe lá o sistema de produção contínua, né, que está muito ligado ao layout, quando a gente ensina lá as características do layout de produção, né, o sistema de produção celular, né, o sistema de produção fixo, né? Então você tem várias formas de fazer algo acontecer, né? Que vai depender das características do produto, das características dos equipamentos que eu tenho, da mão de obra que eu tenho disponível e da estrutura, ou seja, da estrutura produtiva que eu tenho disponível para fazer aquele produto. E aí eu vou escolher a melhor forma de fazer aquele produto, tá? O sistema, então, quando a gente fala em sistema, a gente pensa logo naqueles conceitos de sistema. E o modo de produção da Toyota, ele, claro, ele tem um sistema, ele tem uma metodologia de trabalho, mas, acima de tudo, essa metodologia ela é baseada em uma filosofia. E aí, a filosofia principal do sistema Toyota, a gente vai já falar, mas é a questão da busca pela eliminação das perdas produtivas, tá? Então, a gente vai já conceituar isso. Então, assim, já vou antecipando que, para mim, o termo mais correto seria filosofia de produção da Toyota, né? Ou metodologia de produção da Toyota, do que propriamente sistema, tá? Mas resolvi manter o termo sistema porque é mais comum na literatura quando a gente procura aí artigos, procura material a respeito disso, tá? Hoje também está se falando muito no Lean Manufacturing, né? Então, Lean Manufacturing é justamente o sistema de produção enxuta, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho também, tá? Que é a mesma coisa da metodologia Toyota de produção, tá bom? Então, vamos conceituar um pouquinho aí, né, a partir da questão histórica, porque eu acho que é bom a gente partir de um detalhamento histórico daquilo que a gente está estudando, para a gente entender um pouquinho o que acontecia naquele cenário produtivo na época do surgimento do sistema Toyota, tá certo? A gente tem aí o fim da Segunda Guerra, montei meio que uma linha do tempo, tá? Tem o fim da Segunda Guerra Mundial do lado
esquerdo aí da tela de vocês, né? Depois, a consequência disso para a nação japonesa, desgaste da economia japonesa, né? E completa dependência da economia japonesa à economia norte-americana, né? Ao capital norte-americano. Depois eu tenho aí a adaptação em um novo modelo de produção. Por que esse novo modelo de produção do sistema japonês de produção, né, dos meios produtivos japoneses, precisava surgir, né, justamente pelos fatores que eu falei anteriormente. Você tem uma nação completamente desgastada, né, com todo o processo pós-guerra. Você tem a pouca mão de obra, inclusive, né, apesar da nação ter muita, ser grande, ser populosa, a nação japonesa, mas você não tinha muita mão de obra ativa, por exemplo. Né? Por quê? Porque muitos morreram na guerra, né? Muitos homens, principalmente, morreram na guerra. Então, assim, como boa parte da indústria, principalmente naquela época, ainda era de um público masculino, né? Em percentuais muito elevados do público masculino atuando na indústria, você tem uma indústria enfraquecida. Né? Então, você tem menos dinheiro, você tem menos gente, e pior, você tem uma estrutura produtiva, ou seja, todo o país praticamente desgastado no pós-guerra. Tá? E aí, isso tudo se junta à questão da necessidade da recuperação econômica, né? Porque na hora que você acontece uma grande catástrofe, né, no país, você precisa de uma reestruturação dos seus meios produtivos para poder aquilo voltar ao normal, ou pelo menos voltar a uma condição próxima ao que estava. Nós estamos vivendo isso aqui no Brasil, né, recente, né, com a questão das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Né? Tem um estado completamente abalado em sua estrutura, né, de vida e também na sua estrutura produtiva. Se a gente pensar na estrutura de produção do Rio Grande do Sul, ela está muito, mas muito comprometida mesmo no último mês, né? E aí você tem uma preocupação também dos governos, né, da parte do Estado que a gente fala do Estado, seja Estado, né, estadual ou federal, de uma reestruturação econômica daquele país, daquela nação, ou melhor, daquele Estado. Tá? No caso do Japão pós-guerra, era o país todo. Né? Então, você imagine a necessidade de recuperação daquela economia e, por consequência, como necessidade da recuperação dessa economia, você passa por um recomeço industrial, né? Uma reestruturação da indústria. E aí, atrelado a isso, 1973, na verdade, os historiadores, né, trazem um período que foi mais ou menos de 69 a 73, né, essa crise do petróleo, essa estabilidade toda do petróleo. O que foi essa estabilidade do petróleo? Foi a questão da mudança muito brusca do valor do petróleo vindo lá do Golfo Pérsico, né, que praticamente quintuplicou o preço do barril do petróleo em um período muito curto. Né? Então, você tem o barril do petróleo estourando no mercado mundial e ainda existia uma dependência muito grande norte-americana desse petróleo vindo do Golfo Pérsico. Hoje ainda existe, né? Naquela época, muito mais. Então, você tem aí uma indústria mundial que foi muito abalada em 1973. Então, você tem uma lacuna aí de mais ou menos 20 anos, vamos arredondar, 18 anos, tá? Entre pós-guerra, né, e esse surgimento da crise de petróleo mundial, tá certo? Então, menos até, né, acho que 17, 16 anos, tá certo? Entre o início da crise do petróleo e o fim da Segunda Grande Guerra, tá? Então, você tem aí um período que vocês vão entender já já, que muito rapidamente a indústria japonesa se reestruturou. Né? Então, essa crise do petróleo foi um marco para o mercado mundial, digamos assim, né? Os estudos do mercado mundial, os estudos do meio de produção mundial voltassem para o Japão, para ver o que o Japão estava fazendo de diferente. Tá? Então, vamos guardar esse tempo aí. Eu tenho mais ou menos entre 15 e 18 anos, mais ou menos, entre a virada de chave, ou seja, pós-guerra, o início de um processo de industrialização do Japão e a crise do petróleo mundial, tá bom? Então, contextualizando o sistema Toyota de produção. Quais são as bases estruturais desse sistema, tá bom? Volto a dizer, era preciso a gente conceitualizar essa parte histórica para que vocês entendam que
existia uma lógica, né? Uma lógica produtiva que né, econômica do Japão pós-guerra. Então, olha só, com o término da Segunda Guerra Mundial, né, mais ou menos em 1945, né, houve uma visita lá de um grupo de profissionais da Toyota a uma fábrica americana da Ford, na década de 50. Tá? Observaram que poderiam melhorar o sistema de produção da Ford, transformando-os em um novo modelo muito mais flexível e perfeitamente aplicável à realidade japonesa. Conceito de Slack. Entendam. Qual era a característica vinda lá do Fordismo? Né? Se a gente pegar o resumão do Fordismo, que foi a coluna vertebral, digamos assim, durante muito e muito tempo da indústria mundial, era a produção em linha, porém, com um produto único e padronizado. Lembra do Ford T preto? Né? Único e padronizado, para poder fazer muito e mais barato. Então, eu tenho uma lógica da economia de escala. Eu vou fazer muito para poder fazer mais barato. E aí, para isso, ele desenvolveu a linha de montagem para ser mais ágil, né? Ser mais repetitivo. E, automaticamente, para abastecer essa linha, não dava para flexibilizar muito, porque senão ela ficaria inviável. Então, eu tenho um único produto rodando naquela linha, Ford T preto. Né? Lembra aquele jargão lá do Ford? Né? Pode fazer qualquer carro na minha fábrica, desde que seja o modelo T preto. Opa! Então não pode variar, né? Tem que ser só o Ford T preto. Então a lógica é fazer muito para fazer mais barato. Isso foi uma máxima na indústria mundial durante muito, muito tempo. Lotes enormes, tá certo? Produção em larga escala para poder você abastecer seus recursos produtivos. Só que o cenário da Toyota era diferente. Lembra que eu acabei de falar? O cenário da Toyota era de escassez. Né? O cenário do mercado japonês era de escassez. Então, eu não posso ir para os meus meios de produção e maximizar minha produção. Por quê? Porque eu não posso maximizar, porque eu não tenho recurso suficiente. Tá? E aí, nessa ausência de recursos suficientes, os engenheiros da Toyota que visitaram uma Ford norte-americana, uma fábrica da Ford norte-americana, perceberam que eu preciso fazer diferente. Eu preciso ter um meio de produção que seja mais flexível, que seja ágil o suficiente para me dar resultado, mas que seja mais flexível do que aquele modelo da Ford, porque senão eu não vou conseguir me reestruturar, eu não vou conseguir dar resultado nessa metodologia de trabalho da Ford. Tá? Lembrando, eu comento sempre com meus alunos também, né, em sala, que eu diria que isso foi um dos primeiros registros de um processo de benchmark estruturado na indústria. Né? Por quê? Porque, lembra, o processo benchmark é aquele que você vai, observa os processos de alguém, né, de alguém que é referência no mundo, traz para a sua realidade, adapta, né, faz as devidas modificações e implementa aquilo que foi feito. É mais ou menos como se eu fosse ver o que o camarada faz de bom e trazer para a minha realidade para poder aplicar no meu mundo, tá certo? Então, foi exatamente o que a Toyota fez na época. Mandou engenheiros do Japão para uma fábrica da Ford para entender aquele modelo produtivo deles e trazer para dentro da minha organização. Claro que eu preciso das modificações, porque aquele modelo da Ford, ele não serviria para mim, tá certo? E aí, ó, a visita de um grupo de engenheiros e diretores da Toyota a um supermercado americano. Aí é que é um detalhe interessante. Tem um livro de Taishi Ono, que é o engenheiro-chefe desse processo todo, né, de implementação do sistema Toyota de produção, da modelagem do sistema Toyota de produção, e o nome do livro dele é Sistema Toyota de Produção, tá? Vale aí a dica. Sistema Toyota de Produção de Taishi Ono. Ele traz como essa visita do supermercado norte-americano justamente o elo de ligação que precisava ter entre o meio de produção e uma visualização da necessidade de quanto e como, aliás, de quando e quanto eu posso utilizar dos meus recursos para poder transformar em produto. Tá? O que tem a ver o supermercado norte-americano com a linha de produção do Japão? Vou voltar para o Fordismo, tá? Qual era a máxima da produção fordista? Gerar estoque. Produção empurrada, que a gente chama, ó.
vou fazer. A gente chama de fazer pulmão, né? Aumentar o pulmão. É fazer uma quantidade de estoque grande, que é para poder eu abastecer meus meios de produção, tá? Na hora que eu faço isso, normalmente eu gero estoques para poder depois comercializar o produto, ou em paralelo, comercializar o produto. Então, eu gero produção, gero estoque daqueles produtos acabados para poder. Em mercados de extremo crescimento, isso até funciona, tá? Por quê? Porque eu tenho demanda. Então, se eu tenho demanda, vale a pena eu ter estoque. Porque na hora que eu tenho estoque, eu comercializo meu produto, é mais fácil a venda, e a partir daí eu começo a vender mais. Né? Vendo mais, mas meu estoque está alto também, então eu consigo fazer a entrega. Funciona plenamente quando você tem um meio de produção com menos concorrente, né? Com a concorrência menos ferrenha, e quando eu tenho uma alta demanda. Só que isso não era a realidade do Japão pós-guerra. Não existia uma demanda muito alta, porque a economia estava toda ela abalada, tá? E não era negócio eu fazer muitos produtos. Porque na hora que eu faço muitos produtos, eu gasto mais para fazer aqueles produtos. E eu não tenho capital para gastar. Então, meu meio de produção teria que ser mais enxuto, teria que ser mais coeso, teria que ser mais pertinente à minha realidade. E não baseado na realidade norte-americana, que era uma realidade de esbanjar, digamos assim, tá certo? Eu precisava agora fazer muito com pouco, tá? E aí, qual foi a grande virada de chave nessa observação do supermercado norte-americano? Né? Que, ao observar o supermercado dos Estados Unidos, eles perceberam que nem todos os produtos estão na prateleira, que boa parte dos produtos estão estocados e só são abastecidos na prateleira, ou seja, só são colocados na prateleira a partir de uma retirada do cliente. Fica fácil a gente entender. Vamos lá. Você tem lá numa prateleira do supermercado 15 latas de cerveja, tá certo? 15 caixas de cerveja. Está abastecido lá, a prateleira está bonitinha, preenchida, as 15 caixas de cerveja. Só que a gente vai fazer uma festa e aí vamos lá e pegamos 12 latinhas, 12 caixas de cerveja, porque nossa festa vai ser daquelas. Então a gente vai lá, pega 12 caixas de cerveja. Eu tinha 15, eu tirei 12, aliás, o supermercado tinha 15, eu comprei 12, ficaram 3 caixinhas lá. E um vazio na prateleira. Podem ter certeza que aquele vazio na prateleira, muito em breve, vai vir um abastecedor e vai colocar de volta aquelas 12 caixas de cerveja que eu levei. Se não for de imediato, mas a partir da minha saída lá do caixa, que hoje a gente já tem os sistemas de informação que nos ajudam muito nisso, né? O sistema de informação vai dizer, pá, só tem 2 caixas lá na prateleira. Gera uma necessidade de abastecimento lá no estoque. E aí vem alguém lá do estoque, coleta exatamente 12 caixas e coloca lá na prateleira. Tá, Marcelo, o que tem de surreal nisso? Aí vamos pensar. Na época, a gente está falando de algo na década de 70, aliás, 50, tá bom? Não existia o sistema de informação e não existia essa lógica de reposição à medida da consumação, tá? Então, os engenheiros da Toyota pensaram o seguinte, caramba, e se eu fizer um meio de produção, um sistema de produção, ter os recursos produtivos a partir de uma demanda estartada? Ou seja, eu só entrego o que você me pedir. Um setor B só vai entregar ao setor A depois desse setor A solicitar uma quantidade X para o setor B. Então, vamos lá. Eu trabalho com... Vamos supor aqui que estamos trabalhando com confecção, tá? O setor... Tem 3 grandes áreas na produção, por exemplo, de uma camisa dessa, tá? Tem a malharia e tinturaria, normalmente é a parte que prepara a malha. A parte de corte, tá? Que corta as peças, né? Como moldes. A parte de costura,
que junta as peças através de uma costura, são 4, tá? Esqueci de uma outra. E a parte de acabamento, né? E envio, né? Acabamento, embala, enfim, etiqueta, e faz o envio para o centro de distribuição, para o estoque, tá? Então, tem 4 grandes áreas: malharia, corte, costura e acabamento, tá? Estou sintetizando, tá, gente? Em 4 grandes áreas. Isso significa que quem starta o pedido final é quem consome, o último recurso. Então, quem vai pedir para o setor de acabamento é o CD, o centro de distribuição. Então, o centro de distribuição diariamente vai pedir, ó, CD, eu quero 100 camisas azuis na malha X, no modelo Y. O CD starta para o acabamento 100 camisas. Então, ele vai pegar só 100 camisas. E automaticamente o processo vai voltando, até chegar lá no processo inicial, que é malharia, e pedir 100 camisas. Por quê? Porque foi o pedido daquele dia, daquele produto específico. Então, todo o processo ele é startado de trás para frente. É um processo que a gente chama... Lembra que há pouco tempo eu falei na produção empurrada, ou seja, eu faço e mando para o mercado. Agora é o contrário. Agora é uma produção puxada. O mercado, ou seja, quem está lá no final é quem puxa o processo produtivo, e todos os outros meios de produção vão entregando somente a quantidade necessária para aquele produto, para atender aquele determinado pedido de produto. Igual o supermercado norte-americano, no caso, que é igual o nosso hoje, tá? Eu só abasteço a quantidade de caixas na prateleira que está regulado pelo aquele espaço físico. Tiro. Mas se eu tiro 3, 4, 5, agora eu abasteço. Então, eu starto o meu pedido de abastecimento a partir de uma retirada daquele produto da prateleira. Sistema de reabastecimento somente do necessário. Guardem isso. Mais à frente a gente vai falar que existe um nomezinho para isso, no sistema Toyota de produção, tá certo? Mas entendam que a lógica do sistema é só fazer o que é necessário. E startado por quem? Pelo cliente, pelo último processo. Então, o último processo starta, os demais antecessores vão abastecer seus recursos produtivos para poder atender aquele start final lá do processo, tá certo? Dito isso, vamos ver alguns outros conceitozinhos do sistema Toyota de produção. Tá? O que tem mais aqui? Pronto. A crise do petróleo em 1973 veio justamente trazer para o... Deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho. Veio trazer para o mercado, para a economia mundial, né, para os olhares, os holofotes mundiais, tá certo? A seguinte pergunta: o que a Toyota está fazendo diferente? Porque imagina o seguinte: na crise do petróleo, lá na década de 70, né, datei aí como 73, mas ela começou em 69, né, e aí foi lá até 73, quando houve o boom de mais de 400% do valor do petróleo, né, mudou no cenário mundial. Por incrível que pareça, tinha várias e várias empresas dessa época, da indústria automobilística, praticamente falindo. Por quê? Porque os seus modelos de produção eram modelos altamente dependentes do petróleo, inflexíveis, ou seja, muito rígidos, né? E com produção dos seus produtos, né, dos seus carros, altamente voltadas para uma elevada consumação de combustível. Para aqueles que gostam de carro, basta vocês verem os modelos de carros que surgiram lá no início da década de 70. Normalmente eram modelos muito potentes, muito pesados, que a motorização era elevada em termos de potência, né? Então você tinha carros com 8 cilindros que consumiam horrores de combustível, né? Por quê? Porque na época era uma forma de produção que esbanjava os recursos naturais vindos do petróleo. Por quê? Porque era barato. A gasolina era barata. Então não precisava me preocupar em fazer um carro com menos consumação de combustível. E pior,
eu não precisava variar. Por quê? Porque o mercado ia comprar de qualquer forma, existia pouca concorrência, né? Já a Toyota, ela trouxe um modelo de produção fazer mais com menos. Lembra que eu falei lá no início? Então, os carros eram mais compactos, os carros consumiam menos combustível, os carros eram mais variados em termos de cores e modelos, tal. Lembra que a gente está falando aí de 1954 até 73. A indústria japonesa já começava a se reestruturar. E principal, a Toyota já começava a dar resultado positivo. Em meio à crise do petróleo, onde várias empresas estavam sucumbindo a esse aumento do barril do petróleo, a Toyota continuava com a sua margem de lucro dentro de uma normalidade. Ou seja, enquanto muitas empresas estavam falindo praticamente, à beira da falência, a Toyota estava nadando no mar de tranquilidade. Tá? E aí foi que os estudiosos da formatação de produção, né, da indústria, viraram seu olhar para a Toyota, para pensar o seguinte: ei, o que a Toyota está fazendo diferente? A gente está aqui tendo prejuízo, a gente está aqui se matando para poder sobreviver, e os caras estão tendo lucro lá. Menor, mas estão tendo. Né? E aí, ó, surge aí, o que a Toyota está fazendo de diferente? E a resposta é: a Toyota estava trabalhando com o objetivo claro de eliminar perdas. Eliminar perdas, não esqueçam. Se a gente pudesse resumir nossa aula de hoje, esse nosso tempo de aula de hoje, vai ser a busca de eliminação de perdas produtivas. Tá? Marcelo, e o que são perdas produtivas? Perdas produtivas são todos os elementos, é tudo aquilo que não agrega valor ao produto. Tudo aquilo que não agregar valor ao produto é tido como uma perda produtiva. Aí um aluno um dia me perguntou: professor, existe algum meio de produção, alguma fábrica, alguma empresa que não tenha perda produtiva? Não existe. Não tem. Todas indústrias, todas empresas contêm perdas produtivas. Tá, Marcelo, e aí, o que eu vou fazer? Se toda empresa mesmo que eu trabalhar arduamente para tirar as perdas produtivas, elas ainda vão existir na minha empresa. Opa! Eu disse eliminação, lógica de eliminação. Eu não disse zerar. Por quê? Porque na hora que eu trabalho a busca da eliminação das perdas produtivas, a cada dia eu estou trabalhando na melhoria, a melhoria contínua daquele processo. Então, se hoje eu gasto R$100 para poder vender um produto a 120, se amanhã eu conseguir, no meu processo, diminuir esse gasto, essa despesa de produção para 98, eu já tenho um lucro de R$2. Por quê? Porque eu vou continuar vendendo meu produto pelo mesmo preço. Ou eu vou ter margem de redução do meu preço de produto final em R$2 para poder ser mais competitivo no mercado. Então, a lógica da eliminação das perdas era uma lógica que beneficia a empresa no tocante à melhoria da sua concorrência. Na hora que eu tenho resultados mais enxutos, na hora que eu tenho resultados mais com menos gasto de meus recursos produtivos, seja capital, seja mão de obra, ou seja recursos produtivos propriamente dito, né, máquinas, eu tenho melhores resultados, tá certo? Então, qual era a lógica da Toyota na época? Eliminação das perdas, tá? Mas é importante a gente entender que, durante muito tempo, os preços dos produtos, eles foram definidos dessa forma aí, ó, tá? É o conceito que traz Turbino, tá certo? Durante muito tempo, um preço de um produto foi calculado da seguinte forma: quanto é que eu gasto para fazer esse produto? Tantos reais. Beleza, eu quero uma margem de lucro de 20%. Então, eu boto mais 20% de lucro e vai dar meu preço. Então, se meu custo de produção eu gasto R$100 e eu quero uma margem de lucro de 20%, eu vou vender meu produto por 120. Simples. Fácil.
Hoje, ainda tem muita empresa trabalhando nessa lógica aí, ó. Preço é igual a custo mais lucro. Tá, Marcelo. E o que tem de errado nessa metodologia? Não tem nada de errado. Mas na hora que eu faço essa metodologia, eu estou definindo um preço em cima, única e exclusivamente, da observação do meu mundo produtivo. Mas no meio desse mundo aí, ó, que tem a concorrência. E hoje a gente tem uma concorrência que não é mais uma concorrência local, ela é uma concorrência global. Produzo, sei lá, castanha de caju. Processo castanha de caju aqui e tal. Aí você pensa, poxa, Marcelo, eu concorro então com só os produtores de caju aqui do Rio Grande do Norte, da região. Não, gente. Hoje, você concorre com produtores de caju do mundo todo. Porque se eu vou comprar caju numa grande quantidade ou numa média quantidade, eu posso ir lá na internet e vou consultar lá quem é que está vendendo caju no mundo. E o camarada vai mandar isso lá da Indonésia, se tiver esse caju, essa da forma que eu quero, e vai chegar aqui no Brasil, muitas vezes, numa qualidade superior à minha local. Então não dá para eu pensar que a minha concorrência é uma concorrência aqui do meu vizinho. Minha concorrência hoje é global. O meu preço em cima, única e exclusivamente, dos meus recursos produtivos. Porque senão eu vou estar olhando só para o meu próprio umbigo. Essa que está aí, ó. Eu inverto. Lucro é igual a preço menos custo. Ó, a primeira, vamos para a primeira. Vou voltar lá na primeira, tá? Para vocês verem como era. Olha a lógica. Preço é igual a custo mais lucro. Eu defino o lucro, o percentual de lucro. Aqui, o lucro é definido por essa relação aqui, ó, preço menos custo. Por que isso é importante? Porque na hora que eu penso assim, eu vou buscar uma maximização do meu lucro através dessa relação preço e custo. Preço? Posso. Porém, na hora que eu aumento o preço, o que vai haver com a minha competitividade? Vai diminuir. Por quê? Porque o mercado é global. Todo mundo está fazendo e tentando fazer mais barato para pegar a maior quantidade de cliente possível. Então, qual é a minha lógica de produção? Trabalhar o C do custo. Tá certo? Por quê? Porque esse C é o que vai me determinar se a minha margem de lucro vai ser maior ou vai ser menor. Resumo da ópera. Se eu trabalho elementos produtivos que reduzam o meu custo de produção, minha margem de lucro vai aumentar, meu lucro vai aumentar. E meu preço pode ser mantido, ou pode até ser reduzido. Se eu reduzo muito o C, eu posso até reduzir meu preço e manter uma margem de lucro interessante. O sistema de produção já trabalhou em cima desse C. Por quê? Porque esse é custo. O C é de custo. Na hora que eu trabalho a eliminação das perdas, automaticamente eu estou reduzindo o custo de produção. Estou reduzindo enxugando o meu processo produtivo. Estou fazendo as coisas mais baratas. E na hora que eu faço as coisas mais baratas, meu resultado vai ser maior. Tá certo? Então, primeiro desafio aí, a divisão da demanda. E aí eu acrescento a modificação da lógica do pensar. Né? Eu não penso mais preço igual a custo mais lucro. Eu penso lucro é igual a preço menos custo. Opa! Eu vou trabalhar o quê? Não sei. Para poder reduzir meus custos operacionais. E aí, por consequência, ter um melhor resultado organizacional. Tá certo? Então, o primeiro desafio aí, ó, é a divisão da demanda. Por quê? Porque eu não estou mais competindo eu sozinho. Então, não dá para eu olhar só para o meu lucro. Eu tenho que olhar agora para o meu custo para poder ser competitivo. Tá bom? Segundo desafio é isso aqui, ó. Acesso fácil a informações e meios de compra. É a nossa globalização. Hoje eu tenho internet muito mais fácil. Então, na hora que você vai... Basta você pensar rapidinho aí. Vou comprar uma webcam, como essa aqui, ó. No passado, se você queria comprar uma webcam dessa, para você saber a faixa de preço dela, fazer uma
uma análise mais detalhada do que você quer comprar, né, que você iria comprar, você provavelmente iria umas 2 ou 3 lojas físicas para poder perguntar o preço desse modelo aqui. Anotar no papel, fazer a comparação, tal. Era assim que se fazia no passado. Hoje, se você quiser comprar uma webcam dessa, você vai no seu celular, digita lá no Google o modelo da webcam, e aí ele vai trazer para você pelo menos uns 100 sites, né, lojas virtuais, que façam a comercialização dessa webcam em várias partes do mundo. Então, não dá mais para eu pensar que você, como consumidor, nós aqui como consumidores, não vamos conhecer o produto e não vamos conhecer a faixa de preço que ele está no mercado. Marcelo, o que vai diferenciar a escolha desse cliente, né, desse cliente, desse ambiente virtual, para a minha empresa? Aí você vai trabalhar outras coisas. Você vai trabalhar preço para poder ser competitivo, né? Você vai trabalhar a qualidade do atendimento, você vai trabalhar a segurança que você transparece ao longo do tempo para aqueles clientes, enfim, um monte de coisa, que não é o objetivo dessa nossa aula. Mas um produto, sabendo a faixa de preço dele, às vezes sabendo até mais tecnologicamente falando, né, os recursos tecnológicos que ele tem, do que o próprio vendedor, já aconteceu comigo, né, de comprar um celular, fazer essa pesquisa toda pela internet, e ao chegar na loja, eu dizer ao vendedor, ó, eu quero aquele celular ali porque ele tem câmera lenta. Para mim, um celular com câmera lenta é interessante para algumas atividades que eu tenho. Aí o vendedor diz, eu vou olhar aqui para ver se tem aí, via lá, puxava a ficha do celular para poder... Eu já sabia que tinha câmera lenta. Por quê? Porque eu já conhecia o modelo, não fisicamente, mas conhecia o modelo de todas as lojas virtuais que eu já tinha para saber a faixa de preço e saber se aquele preço que ele estava comercializando lá na loja física dele era vantajoso para mim. Então, a concorrência global, ela permite essa flexibilidade, digamos assim, da escolha do cliente. Mas pelo lado do produtor, né, da indústria ou da empresa de comércio, ela vai exigir mais de mim que eu faça mais barato para poder competir com esse mercado global, tá certo? Então, aí alguns pontos importantes do nosso sistema Toyota de produção. E aí eu trouxe alguns indicadores, tabelinha rapidinha lá do livro de Turbino, que ele compara, por exemplo, em 1980, que foi o início de todo o processo industrial do Japão, né? Marcelo, você está falando lá de 50, 70, agora é 80, sim, mas 80 foi quando a empresa japonesa realmente ganhou o mercado mundial, né? Quando a empresa japonesa realmente começou a exportar produtos, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Carros para os Estados Unidos, tá? Então, ele comparou alguns elementos importantes das duas empresas, né? Das duas grandes empresas da época. Só um pouquinho. Tá. Das duas grandes empresas automobilísticas da época, a GM e a Toyota, tá? A GM, olha só, horas brutas de montagem por carro. Ela levava 40,7 horas para poder montar um carro. Olha a quantidade de horas que a Toyota fazia, 18. Olha a quantidade de defeitos por montagem por 1.000 carros, 130. Ou seja, cada processo produtivo da GM gerados por esse processo. Na Toyota eram apenas 45. Olha o foco da qualidade, tá? O estoque médio de peças, isso aqui é muito interessante. O estoque médio de peças era de 2 semanas, ou seja, se eu paro o meu processo produtivo hoje, eu ainda conseguiria rodar ele durante 2 semanas. Por quê? Porque meu estoque garantiria o abastecimento desse processo por 2 semanas. Ou a Toyota, 2 horas. Tá, Marcelo. E aí? Não é melhor ter 2 semanas do que 2 horas? Não, gente. Porque lembre que essas 2 horas, esse estoque de 2 semanas, é custo. Modelo de produção norte-americano. Por quê? Porque
nadava em águas tranquilas, sem concorrência. Mas na Toyota, na hora que eu deixo um estoque alto, custo, é dinheiro que está parado. E lembra aquele lá início que a gente falou, da questão do pouco capital? Então, não dava para eu ter capital parado ali, né? Então, esses números, eles são bem chocantes quando a gente olha, mas principalmente espelham dois modelos de produção diferentes. Um modelo de produção muito baseado, apesar de ser da GM, muito baseado no modo de produção fordista, né, norte-americano, de geração de estoque, de produzir muito, e agora eu tenho um novo modelo surgindo na década de 80 com a busca do estoque reduzido e da eliminação das perdas produtivas. Então eu tenho uma formatação da indústria mundial, tá certo? Então vamos ver algumas características desse modelo de produção, tá? Essa figura é bem emblemática para mostrar isso, tá? Eu tenho aqui, ó, o Lean. Marcelo, que danado é Lean? Lean é um nome, é um termo americanizado, digamos assim, tá? Para representar o modelo de produção do Japão, ou o modelo de produção advindo do sistema Toyota de produção. A gente chama Lean Manufacturing, né? Ou manufatura limpa, seca, né? Enxuta, tá certo? Então, é a representação da metodologia através dessa figura aí, tá? Então, eu tenho lá no meio a gestão à vista. Marcelo, que danada é gestão à vista? É uma gestão que proporciona que você visualize o que está passando ao redor daquele processo produtivo. É você trazer à tona algumas variáveis que façam com que qualquer indivíduo que circule em um processo produtivo consiga identificar, por exemplo, aonde está uma ordem de produção, a quantidade de peças que tem em cada lote. Tá? Então, você tem uma busca de uma gestão apresentada a todo mundo. Por isso que uma das coisas, a gente não vai chegar aqui porque é muito detalhe, tá? No sistema Toyota de produção, na metodologia adotada pela Toyota, é você ter quadros com informativos, ter quadros com Kanbans, que a gente vai ver já já, tá certo? Que são controles visuais de processo. Então, é uma gestão à vista, nada escondido, tá? Por quê? Porque na hora que você esconde, entre aspas, você está dificultando a possibilidade de conserto daquele problema. Então, a gestão à vista é uma metodologia, uma forma de trabalhar onde todo mundo possa visualizar e possa contribuir com a solução para o problema, qualquer que seja ele. Seja de qualidade, seja de volume de estoques, qualquer que seja ele, tá certo? Então, bota-se lá a gestão à vista no meio, como uma forma de você trazer uma discussão geral para uma apresentação, né, geral do que está acontecendo no seu processo produtivo. E aí, nas laterais, existem alguns elementos. Tá? A base da supermercado, na programação puxada, está identificada lá em cima, tá certo? A questão da redução dos lotes de programação na programação. Marcelo, o que é a redução do lote de programação? Você fazer lotes cada vez menores, tá? Porque na hora que eu faço lotes menores, automaticamente eu tenho menos estoque no meu processo. Eu tenho menos produto entre as fases do meu processamento. Então, lotes menores faz com que a minha quantidade produtiva seja mais proporcional àquilo que eu estou entregando, tá certo? Análise da demanda e nivelamento, né? Você ter uma demanda nivelada para poder você ter um controle maior do teu processo produtivo, né? Você não ter flutuações muito grandes de demanda, porque flutuações de demanda faz com que seu processo às vezes precise muito recurso, depois precisa de menos. Então, você tendo esse desequilíbrio, você pode perder o controle sobre o processo produtivo. Tá? Inclusive de deixar a mão de obra ocupada num tempo, super ocupada, e depois mão de obra subocupada em outro período, tá certo? Na outra extremidade aqui tem redução dos lead times e maior flexibilidade. Marcelo, que danado é lead time? Lead time é tempo de entrega. É o tempo transcorrido entre um pedido chegar e ele ser atendido. Pensem o seguinte, na hora que você vai lá num restaurante, no McDonald's, e aí você faz o pedido, automaticamente aquele
produção lá dentro, ela vai te entregar. O lead time é justamente o tempo que você fez o pedido e o tempo da entrega do teu sanduíche, tá certo? Então, esse lead time, dentro de um processo produtivo, é muito importante. Por quê? Porque quanto menor for o meu lead time, mais rápido eu entrego. E aí, se eu mais rápido eu entrego, eu posso fazer mais vezes, né? Então, rodar mais meu processo produtivo, tá certo? E aí, por fora, eu tenho aqui, ó, a completa eliminação das perdas, ó, em toda essa metodologia, e para isso eu preciso ter estratégia de agregação de valor. Marcelo, que danada é agregação de valor? Eu disse que perda produtiva é tudo aquilo que não agregava valor ao meu produto. E o que é agregação de valor? Agregação de valor é tudo aquilo que o cliente percebe como valioso no meu produto ou no meu serviço. Então, tudo que ele perceber que é importante, que vale a pena ele pagar. Já já a gente vai falar das perdas, e aí vocês vão entender que na hora que eu estiver falando dessas perdas produtivas, vocês vão entender que são coisas que o cliente não compra junto com o produto ou com o serviço, mas por ineficiência, por incapacidade nossa, entra nesse processo, tá certo? E a introdução, integração total das áreas, ou seja, eu preciso que tudo funcione, ó, juntinho, uma coisa da outra. Não dá para eu ter áreas isoladas, não dá para eu ter visualizações de organizações meio que separadas dentro de um processo. Por quê? Porque a lógica é a integração, é você fazer tudo integrado para poder dar o resultado conjunto e não o resultado isolado das partes, tá certo? Lembrem, resultado conjunto, não isolado entre as partes. Por quê? Porque se eu trabalhar isolado, pense o seguinte, eu sou a operação A, vocês aí a operação que trabalha cada um no seu mundinho, você vai produzir o máximo possível na sua operação e eu vou produzir o máximo possível na minha. Então, eu vou gerar um estoque grande na minha e você vai gerar um estoque grande na sua. Mas será que isso é interessante para a empresa? Por quê? Porque eu vou juntar a minha com a sua depois numa operação C. Então, nada adianta eu ter um estoque alto aqui, você um estoque alto ali, se a operação C, que é o gargalo, tem uma necessidade baixa. Então, o certo seria nós trabalharmos aqui em detrimento a ela. Quando ela me pedir, eu faço só o que ela me pedir. Você também. Então, nós teríamos estoques reduzidos aqui para atender o cliente. Então, quando a gente fala em integração total das áreas, é porque eu e você, operação A e operação B, precisamos entender que nós somos partes integrantes da C. Então, nós temos que integrar essas três áreas para poder fazermos na quantidade adequada, tá? O que mais? Vamos evoluir um pouquinho. Pronto. E aí, justamente aquele conceito, ó. Manufatura enxuta. Focada na diferenciação, baseada em um conjunto de práticas oriundas do sistema Toyota de produção, cujo objetivo é melhorar continuamente o sistema produtivo por meio da eliminação das atividades que não agregam valor ao cliente, também chamadas de perdas ou desperdícios produtivos, tá certo? Então, menos desperdício gera tento retirar do meu processo aquilo que não está agregando valor, automaticamente eu estou deixando nele o que agrega valor. Então, vai ser melhor percebido pelo meu cliente, tá bom? Então, a lógica do sistema Toyota de produção é a eliminação das perdas, tá? Tá, Marcelo, mas essa eliminação das perdas, elas acontecem de uma forma aleatória? Claro que não. Precisa de uma metodologia, precisa de uma base. Então, olha quem está lá na base da completa eliminação das perdas, as pessoas. Tá, Marcelo, o que significa? Significa, gente, que na hora que você vai implementar uma metodologia Lean, PS, né, Toyota Production System, você tem que trabalhar primeiro as pessoas. Trabalhe as pessoas para que elas sejam multiplicadores dessa filosofia, porque se elas não tiverem interagindo com esse processo, se elas não colaborarem com esse processo, nada vai dar certo. Então, pelas caridades, vou implementar a metodologia Lean dentro da minha empresa. Primeiro, eu tenho que entender, estudar essa metodologia, cair para dentro para poder entender todas as por isso, caso, né? Contratar um consultor responsável por isso, alguém que entenda desse processo, para poder montar essa minha base conceitual
de implementação do Lean Manufacturing. E depois eu preciso treinar as pessoas, qualificar as pessoas, fazer com que elas entendam que aquela nova metodologia é importante para a sobrevivência da empresa e do emprego delas e da atividade produtiva como um todo. Por quê? Porque se elas estiverem envolvidas, minha amiga, essas outras coisas elas vão fluir naturalmente. Mas se elas vão literalmente botar por água abaixo esse templo todo. Uma base mal feita, o templo cai junto, tá bom? Então, depois disso eu vou trabalhar a completa eliminação das perdas com as pessoas envolvidas, porque é importante que elas estejam participando dessas identificações do que não é produtivo, do que é perda, e trabalhando continuamente a eliminação delas, tá certo? E aí, para que isso aconteça, tem algumas ferramentas. Os dois pilares principais aí do nosso templo aparece o just in time. Se a gente pegar o termo just in time e traduzir para o português, é só no tempo. Tá, Marcelo, só no tempo? Só no tempo certo eu vou produzir algo. Vamos voltar para o supermercado norte-americano. O camarada lá só abastece a prateleira quando? Quando eu tiro as minhas... Tipo aí, ó. Eu só abasteço a prateleira quando eu tiro uma quantidade X. Então, o processo subsequente ao meu estar tão pedido e eu só vou pedir depois que esse processo me solicitar. Então, você é o meu processo, meu cliente, tá? O meu processo cliente. Aí você vem para mim e diz, Marcelo, eu preciso de 100 peças. Opa, beleza, alunos. Eu vou peças e entrego daqui a 2 horas, 1 hora, amanhã. Aí eu vou startar toda a minha produção para poder lhe entregar esse pedido na data combinada. Just in time, só no tempo que você me pedir. Qual era a lógica anterior? No caso de você precisar, eu já vou fazer. Então, eu gerava estoque, deixava esse estoque prontinho para você. Quando você queria, você ia lá, pegava as suas 100 peças. E, normalmente, ainda ia ficar mais 100, que era para poder... Amanhã é um processo para eliminação de estoques produtivos, de perdas. Por quê? Porque aquele estoque parado é perda produtiva. Então, Just in Time é uma metodologia, uma lógica de você só entregar o que lhe é solicitado pelo cliente. No caso, a operação seguinte. Estou simplificando toda a lógica de produção né, do processo Just in Time, tá? Mas no meio desse tempo aí, tem as ferramentas que são utilizadas. Kanban, Kaizen, fluxo contínuo, CQZD e trabalho em células. Tá? Vou começar lá pela de cima, Kanban. Marcelo, que danado é Kanban? Kanban é uma ferramenta de controle visual para identificar o momento certo de eu produzir algo. O como, o quanto e como, o quanto e quando eu vou entregar algo. Tem uma forma de pensar que é bem interessante, eu acho bem interessante, que diz assim, ó, o Kanban é o dinheiro. Na hora que eu vou comprar algo, a operação antecessora, eu sou cliente, vou lá na minha operação antecessora e vou comprar 100 peças. É como se eu levasse o dinheiro para comprar e trazer essas 100 peças. É o Kanban, é um controle. Ó, tá aqui o Kanban de 100 peças, viu? E são 100 peças dessa cor, desse tamanho, desse modelo. Tá aqui o meu pedido. É o Kanban. Por quê? Porque esse Kanban é um controle visual. E ele não vai de mão em mão, ele vai num quadro. Que é para poder todo mundo que passar naquele corredor saber que tem uma ordem de solicitação para aquele setor de 100 peças na cor tal, tamanho tal. E aí aquele setor vai ler aquele Kanban e vai produzir. Na hora que ele entregar as peças, ele entrega automaticamente com esse Kanban. Pegue seu Kanban e pegue suas peças. Entreguei meu processo produtivo. Então, o Kanban é um controle visual, mas ao mesmo tempo é um controle de quantidade e data, né, de entrega, momento de entrega. Tá certo?
O Kaizen é uma lógica simples, vocês já devem ter ouvido aí em outras disciplinas, como, por exemplo, gestão da qualidade. O Kaizen é a lógica da melhoria continuada, ou melhoria contínua. É eu fazer hoje melhor do que fiz ontem, e amanhã melhor do que fiz hoje. Então, eu vou buscando novas formas de desenvolver meu processo a partir da avaliação feita daquele processo naquele momento. É mais ou menos como se a gente pegasse nossa aula de hoje, fizesse uma análise dessa aula e amanhã eu gravar uma nova aula com pequenos ajustes em relação ao que eu fiz hoje. Então, isso é o Kaizen, a busca da melhoria continuada, certo? E para isso você tem dispositivos. Né? Os dispositivos Kaizens são dispositivos à prova de falhas, né? Para que você tenha essa melhoria implementada, mas também com segurança que a coisa vai acontecer a contento, tá certo? Então, Kaizen tá certo? No caso, o processo produtivo melhorar. A questão do fluxo contínuo é você fazer com que seus meios de produção nos seus meios de produção não aconteçam paradas por falta de produto ou por falta de abastecimento, falta de pedido do produto, falta de abastecimento de material, falta de mão de obra. Então, você vai trabalhar elementos dentro do seu meio de produção para que sua produção seja contínua, sem pausa. Porque na hora que essa produção tem pausas, automaticamente eu tenho perdas. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pensar no seguinte exemplo. Você está chegando numa empresa, está lá 10 funcionários trabalhando num grupo de produção. Por um erro de cálculo, faltou matéria-prima para aqueles 10 funcionários. Tá, Marcelo, foram 2 horas de parada. Sim, 2 horas de pessoas que deveriam estar nas suas plenas atividades, gerando uma produção e não estão. Você pagou a mão de obra daquele camarada, aqueles 10 indivíduos naquelas 2 horas. Então, se você pegar 2 horas, 10 indivíduos, você vai ter uma quantidade de horas, calculando isso em reais, você consegue até saber a sua perda, por conta de uma falta de abastecimento. Então, na hora que eu trabalho, meu fluxo contínuo é trabalhar todos os elementos. Olha que eu citei o exemplo só de matéria-prima, mas serve para tudo, tá certo? Todos os meus recursos para que a minha produção seja continuada, com menos variação possível. Por quê? Porque aí eu estou maximizando meus recursos produtivos. Eu sempre falo em sala de aula um exemplo bem interessante. Né? Avião. A gente pensa, poxa, avião é para quê? Avião é para estar voando. Para as empresas aéreas, o avião só dá lucro quando está voando. Então, na hora que ela está parada, que o avião está parado, perdendo tempo, por exemplo, em uma fila para poder desembarcar os passageiros, é perda produtiva para a empresa aérea. Por quê? Porque ele ganha dinheiro quando ele está lá, na viagem, não é no piso. Então, trabalhar meus recursos produtivos para que essas paradas do avião sejam mais rápidas possível, vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro. Então, fazer com que minha produção seja de fluxo contínuo vai ajudar na maximização dos meus retornos financeiros e do meu processo produtivo ser mais eficiente, tá bom? Outra base aí é o CQZD, controle da qualidade zero defeito. Marcelo, por que o controle da qualidade zero defeito é tão importante? Porque na hora que eu trabalho a qualidade, a redução de estoque, vai fazer com que o meu processo, obrigatoriamente, ele seja mais eficiente em termos de qualidade. Porque se ele não for eficiente em termos de qualidade, vou parar, porque meu estoque é baixo. Pensem no seguinte, você vai fazer dentro da tua um lanche aí para a tua família. São 10 pessoas. Você só tem massa de pastel para 10 pastéis. Se for fazer tomar água, passar batido lá e queimar um pastel, alguém vai ficar sem pastel. Tá, Marcelo, mas eu só tenho 10. Exatamente, seu estoque é baixo. Então eu tenho que ter toda a atenção do mundo naqueles 10 pastéis, fazer com o máximo de qualidade possível. É o controle da qualidade zero defeito, não dá para errar. Agora, se eu tenho 15 massas de pastéis, aí tapeou, dá uma bobeirinha. Por quê? Porque se eu dou uma bobeirinha, perco ali 2 pastéis,
ninguém vai sentir falta. Eu entreguei os 10. Tá? Então, o controle da qualidade zero defeito, ele faz com que você tenha todos os seus olhares, sua gestão da qualidade, para que não aconteça defeito no seu processo produtivo, para poder você ter excelência. Lembre, produto defeituoso também é uma perda. A gente vai estudar na próxima parte aí da aula, tá? Os tipos de perda produtiva. Aí vocês vão entender que a perda por produto defeituoso também é tida como uma perda que vai gerar resultados negativos para a empresa. E a última item aí na base é o trabalho em células. Marcelo, por que o trabalho em células é tão importante para o sistema de alta produção? Porque o trabalho em células, ela faz com que a produção seja um ambiente menor, com menos pessoas, e essas pessoas interagindo mais dentro da própria célula. E, por consequência, elas tenham a percepção de participação maior nos resultados daquele ambiente produtivo. Então, a produção em célula, ela é um chamativo justamente das pessoas para participarem de todo esse processo de produção, tá bom? Então, esse é o templo do nosso sistema Toyota de produção. Ou seja, toda a base do que fazer no sistema Toyota de produção está dentro desse templo, tá? A próxima parte da nossa aula eu vou dividir em 2 aulas, tá certo? A próxima parte da nossa aula vai falar justamente dos tipos de perdas produtivas, tá? Então, para não ficar longo, eu vou encerrar essa aula aqui e vou gravar uma nova aula, né? Só falando dos tipos de perda produtiva para vocês, tá certo? Então, aguardem a parte 2 aí dessa aula, que em breve já eu posto para vocês. Até mais. Tchau, tchau por essa primeira parte.